Oi, gente! Começando mais um vídeo por aqui. E esse vídeo é muito especial. É o vídeo que a gente comemora 2 meses aqui em Portugal. Parece muito mais tempo, né? Se a gente for pensar tudo que a gente viveu nesses 2 meses. E aí a gente resolveu trazer um resumo de tudo que a gente passou, das nossas conquistas, dos nossos perrengues, que foram alguns, para poder contar para vocês. Começando então pelos documentos. Quando a gente chega aqui em Portugal, a gente tem que tirar todos os documentos. E como eu falei pra vocês em outro vídeo, né, eu tenho a cidadania portuguesa, então eu já tenho o cartão cidadão aqui de Portugal, né, que é o documento principal, mas nesse cartão ele não tem o número do NIF. NIF é como se fosse o CPF, né, aí no Brasil. E aí eu tive que procurar uma loja do cidadão lá em Braga, né, que a gente estava hospedado lá em Braga. Só que o NIF, É um balcão diferente, não é o mesmo balcão que os estrangeiros vão pedir o NIF. É um é um balcão para já cidadão É um português. balcão para cidadão português. Eu tive que pedir uma outra via do cartão cidadão que já ia chegar com esse NIF. Só que essa via, ela demorou 15 dias mais ou menos, né, para eu poder receber. Então, o meu NIF ficou pronto aí, levou uns 15 dias para ficar pronto e eu receber o novo cartão cidadão. E nesse meio tempo a gente foi na loja do cidadão para eu poder fazer o meu NIF. E aí, como o Só Fábio não é que cidadão, ele tem que fazer, né, da forma normal. do imigrante. Lá é departamento de De finanças. finanças, é. Só que aqui para você fazer o NIF você precisa de um cidadão português que vai ser o seu representante. No caso não tinha ninguém ainda, eu não queria incomodar, enfim, as pessoas estavam recebendo a gente. Então eu pude fazer o NIF, mas esse NIF teria algumas limitações. Eu não poderia arrumar emprego, eu acho que eu não conseguiria ainda tirar o NIS com ele. Enfim, era um NIF ali cru. Então o que a gente fez? A gente esperou, fez esse NIF sem representante Básico, na hora. né? E depois de 15 dias, quando o NIF da Bruna ficou pronto, a gente colocou ela como minha representante. Agora, uma outra coisa que tem que tomar cuidado para quem está vindo, que a gente veio para cá, a gente não fez reallocation, nem nada disso. A gente foi descobrindo tudo na base da porrada. Então, a gente ia se informando em sites de internet, de YouTube. Só que como aqui as regras mudam muito rápido... De um dia para o outro, uma coisa que era de um jeito passa a não ser mais. E muitos desses sites já estavam desatualizados. É uma coisa que a gente foi surpreendido na hora de tirar o NIF, falava que precisava de um comprovante de residência do Brasil. Então, por sorte, eu tinha ainda no meu e-mail alguns PDFs das últimas contas de luz que eu paguei. A gente correu num cartório que tem ali perto e fez uma autenticação e levou de volta, e aí conseguiu finalmente tirar meu NIF. Aí, por causa dessa espera, eu só consegui tirar o NIF uns 15 dias depois. Então, tive que esperar o NIF da Bruna chegar. Aí ela entrou como minha representante e aí pronto, NIF dos dois, ok. E o próximo documento que a gente tirou foi o NIS, tá? Que é o número da Segurança Social. Então, como é que a gente fez? A gente aproveitou que a gente estava lá no balcão das finanças tirando o NIF, né? E foi no balcão da Segurança Social para poder se informar. E aí a gente perguntou para a moça como é que fazia e ela falou que a gente tinha que entrar num site, né? E preencher um formulário online. Quando a gente estava preenchendo o formulário, estava pedindo o endereço, para a gente colocar o endereço. O formulário é super simples, nome dos pais, data de nascimento, essas coisas, e tinha o endereço. E aí eu voltei lá no balcão para a moça e perguntei, o endereço, a gente ainda não tem, né, moradia aqui em Portugal, a gente está na casa de uns amigos, o endereço tem que ser aqui de Portugal ou pode ser o endereço do Brasil? E aí ela respondeu pra gente, tanto faz. Aí nessa do tanto faz, a gente colocou o endereço do Brasil. Preenchemos o formulário. Eles te dão um número de identificação e falam que você vai ter que ficar esperando receber um e-mail para ir levantar, que é como eles chamam aqui, retirar na loja do cidadão. Isso. E aí passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, nada do NIF chegar. A gente foi do NIS, desculpa. A gente foi até a loja do cidadão e chegou lá, eu queria saber como é que está o processo do meu NIS, que já está há 3 semanas e tal. Tem aqui o número de identificação, como se fosse um protocolo, né? Só que esse número não serve para nada, eles não podem consultar através desse número, não conseguem fazer absolutamente nada. Eles só falam, você tem que esperar. Tem que esperar o e-mail. Aí tá, mas já tem 3 semanas e tal. Ela falou, cara, faz outra solicitação. Aí eu falei, mas essa solicitação não vai anular a primeira? Ela falou, não, você pode sair fazendo quantas solicitações quiser, até que uma emplaca. Foi o que aconteceu. Só que nessa segunda solicitação... A gente já estava com esse apartamento aqui no Porto, né? Então a gente pensou, bom, então agora vamos colocar um endereço de Portugal, vamos ver se agora vai. E de fato foi isso que aconteceu. A gente fez a solicitação acho que numa quinta-feira, na terça-feira seguinte a gente já recebeu o e-mail, então o Fábio foi lá, acho que no dia seguinte, levantar o NIS dele, então deu tudo certo.
Mas uma observação é que meses antes da gente chegar, parece que o NIS saía na hora, né? O NIS saía na hora. Era tipo o NIF, saía na hora. E Agora, isso é muito doido aqui em Portugal, porque a gente tirou o NIF agora, mês passado, saiu na hora. Tem um casal de amigos nossos que está aqui em Portugal, mas eles estão ali mais para Lisboa, e o NIF deles não está conseguindo sair na hora. Eles estão tendo que agendar para ir buscar o NIF. Eu não sei se é por causa de uma autoprocura, alguma coisa. Ou alguma área específica que eles estejam, né? Mas as leis, essas condições aqui podem mudar rápido e às vezes varia de um lugar para outro também. Exato. E só uma OBS, assim, todas as vezes que a gente ia na loja do cidadão, a gente tinha que pegar uma senha para poder ser atendido. Não bastava chegar lá e chegar no balcão, oi, eu quero uma informação. Não, você tem que pegar a senha. E assim, as senhas demoram muito, assim, sabe? É muita procura, muita gente, então a gente ficou muito tempo para conseguir ser atendido. Porque você tem que chegar lá, tipo, 6 da manhã e já tem uma fila quilométrica e o negócio abre às 8. Então 8h30. 8h30. Então fica uma galera ali, a fila fazendo curva. E a gente por e, duas tipo, vezes. Se você chegar lá 7h30, você já fica tão longe na fila que acaba a senha antes de você chegar lá em cima. E aí na parte da tarde, meio-dia e pouco, eles abrem novamente. Exatamente. Pra eles abrem a senha de manhã e no período da tarde. E aconteceu isso com a gente queria só uma informação do NIS, que era justamente porque a gente não estava recebendo o e-mail, né, naquela primeira solicitação que a gente fez. A gente chegou 7h50 na loja do cidadão, só abria 8h30, já estava uma fila gigante. Quando a gente chegou, né, abriu para pegar a senha, não tinha mais senha para amanhã. Então a gente foi à toa, assim, né, ficou lá esperando um maior tempão para poder abrir e não conseguimos a senha. A gente teve que voltar na parte da tarde para conseguir só essa informação. Então, assim, tá uma loucura, é muito, muito, muito imigrante chegando aqui em Portugal, tá tudo muito cheio. O que eu falava, a gente ia nos lugares sempre duas vezes. A primeira a gente ia e tomava uma porrada, fazia tudo errado, mas aí aprendia o jeito certo de fazer. Aí na segunda a gente ia e conseguia fazer as coisas da forma correta. Bom, beleza. Aí NIF e NIS, ok. Certo. Nós dois com NIF, eu já com NIS, Bruno não estava do NIS porque já tinha. Aí o próximo número básico aqui é o número do utente, que é para o atendimento de saúde aqui de Portugal. No caso da Bruna, ela só precisou atualizar o endereço dela no cartão cidadão, porque assim que a gente chegou, o endereço que a gente botou era o dos nossos amigos lá em Braga. Então, quando a gente se mudou para cá, a gente só precisou levar na freguesia do bairro, na junta da freguesia do bairro onde você está, o seu contrato de arrendamento, ou algum outro comprovante de residência, alguma conta. E eles lá fazem a atualização, demora também 15 dias. E aí eles te mandam uma carta, você tem que voltar lá na junta da freguesia e eles fazem a atualização do seu endereço. Aí com isso ela foi até o hospital. Um posto de saúde aqui também perto de casa para poder atualizar, né, esse número de utente já com a minha moradia, minha nova moradia. Mas esse número do utente, ele não te garante um médico de família. Um médico de família é um médico que te acompanha aqui, né? É como se fosse imagina que um clínico geral, né? Um médico que você sempre vai ter acesso a ele para qualquer situação, né, de saúde que você tenha. Mas as filas estão assim, levam 2 anos, né? Então eu fui nesse centro de saúde para colocar o meu nome na fila, né? E esperar para quando tiver um médico de saúde para mim, para eu poder ser encaixada para ele. Mas você não ter um médico de família não significa que você não vai ter atendimento. Você não vai ter alguém sempre acompanhando o seu caso. Você vai ser atendido, você pode ser atendido por um médico, outra por outro. Exatamente. E por aí vai. Bom, e no meu caso, quem não é cidadão português e quer dar entrada no utente, você precisa de ou ter autorização de residência no país ou fazer uma manifestação de interesse. No meu caso, eu e Bruna somos casados, ela é cidadã. Eu, quando completar 3 meses aqui em Portugal, vou poder dar entrada num processo de autorização de residente, que é a carta de residente através do nosso casamento. Nosso casamento a gente já transcreveu ele, ainda no Brasil a gente transcreveu o nosso casamento para cá, para informar o governo português que nós já estamos casados. Tem até um vídeo aqui eu explicando de documentos que a gente trouxe, enfim. Fizemos isso através do consulado português lá no Brasil. Então a gente achou melhor esperar, já daqui a pouco, mês que vem, já vai fazer 3 meses que a gente está aqui, então achei melhor esperar para fazer através desse caminho do cartão de residente através do nosso casamento, que é um caminho mais rápido, mais simples e mais seguro. Isso é o que a gente esperamos, né? Vamos ver o que vai ser.
Falando em CEF, né, outro perrengue que vale a pena contar. CEF é o Serviço de Estrangeiros... Serviço de Estrangeiro de Fronteira. O Fronteiras. temido Serviço de Estrangeiro de Fronteira aqui em Portugal. Que para você conseguir falar com eles é chato. Assim, você tem que ter paciência. Como a gente conseguiu falar com eles? A gente pegou os 2 celulares, o meu e dela, colocou aplicativos que ficam rediscando automaticamente o tempo todo. E aí você fica ali uns 40, 50 minutos com rediscagens o tempo todo, aí 1 hora você consegue falar. Você consegue entrar na fila, fica ele mais um tempo ouvindo a musiquinha e você consegue atendimento. Então é só ter um pouquinho de paciência que você acaba conseguindo falar com eles. No nosso caso, a gente ainda está tentando, toda semana a gente liga para lá, porque a gente está esperando abrir vaga agora em julho, que é quando eu completo 3 meses, para fazer a entrada no meu cartão residente. Como eu tenho que esperar esses 3 meses antes da entrada no meu cartão residente, para eu fechar o contrato de trabalho, eu tive que fazer uma manifestação de interesse. E a manifestação de interesse também é meio chatinha, porque você só consegue ela através de 3 formas, que é ou já tendo um contrato de trabalho, só que muitas empresas só fazem contrato de trabalho se você já tiver a manifestação de interesse ou residente. Promessa de contrato de trabalho, que foi como eu consegui, porque a promessa é como se fosse um contrato de trabalho já... É praticamente um contrato de trabalho, só que com uma data certa para começar no futuro. E a terceira opção é você ter uma abertura de atividade aqui em Portugal, que é como se você declarasse, é como se fosse um MEI no Brasil, que você declara que você presta serviço ou vende algum produto. Só que para você conseguir fazer uma abertura de atividade, você precisa ter um representante que também tenha uma abertura de atividade. Ou seja, você precisa de um cidadão português que também tem atividade aberta e parece que ele já tem que ter algum tipo de movimento nessa atividade. Então não basta você pegar alguém, abre uma atividade aí, no dia seguinte você vai lá e é meu representante. Não, ela parece que já ter algum movimento de recibos verdes, que são as notas fiscais daqui emitidas. Então é um caminho mais tortuoso também para um imigrante que chega aqui, não conhece ninguém. E aí, no caso do Fábio, ele optou por fazer essa manifestação através da proposta de contrato de trabalho. E a manifestação de interesse você também faz pelo CEF, através do portal deles, você preenche lá, anexa todos os documentos, você digitaliza os documentos e envia. E aí tem que ficar esperando a resposta do CEF, eles te chamarem para entrevista. Como no nosso caso a gente vai fazer no cartão residente através do casamento, quando eu marcar lá no CEF a entrevista, eu vou simplesmente anular essa manifestação de interesse e seguir com o casamento, que é o artigo 15 que eles chamam aqui. Mas quando você fez a manifestação de interesse, né, para poder trabalhar, eles dão um númerozinho de protocolo e com esse número é que a empresa aceita que a sua manifestação de interesse está feita, então você consegue, né? Trabalhar. Ele conseguiu começar a trabalhar. Bom, um outro perrengue que vale a pena contar aqui no vídeo, que a gente já gravou, já contou especificamente num vídeo, que é o do arrendamento. E quando você chega aqui em Portugal, a maioria das pessoas chegam aqui sem emprego, sem documento nenhum, e eles pedem, às vezes, muitas coisas. Pedem, às vezes, recibo da última declaração de renda do ano passado. Não tem. Recibo dos 3 últimos contra-cheques de trabalho, né? de salário recebido, também não tem. Fiador português, também não tem. Então, assim, você vai ficando numa sinuca de bico. Você fala, cara, como é que eu vou para alugar um apartamento aqui? Não tenho nenhum documento desse. Qual segurança eu vou dar para o inquilino, para o proprietário me aceitar como inquilino? Então, como a gente contou no vídeo, a forma que a gente encontrou foi adiantar 1 ano de aluguel pago. A gente fez essa proposta, a gente fez um contrato de 1 ano e ofereceu o contrato inteiro pago de uma só vez. O proprietário aceitou, nós fechamos, tivemos que dar uma bolada de uma vez só, graças a Deus nós viemos preparados para isso. Agora a gente também vai ficar 1 ano sem se preocupar, sem pagar aluguel e vai se recapitalizar, né? Mês a mês esse dinheiro vai voltar para a gente. Bom, esses foram os perrengues, né, que a gente passou, assim, contando às vezes parece não ser nada demais, mas a gente vivendo aqui dia após dia, né, sentindo mesmo isso na pele, ai meu Deus, amanhã a gente tem que ir no CEF, tem que acordar cedo, vamos ver se a gente vai conseguir, nananã, enfim, muita coisa aconteceu, mas agora também tem as nossas conquistas, né, as coisas boas que a gente conseguiu conquistar nesses 2 meses aqui em Portugal. A primeira delas é o apartamento, né? A gente tá muito feliz com esse apartamento, assim, foi um achado. A gente tá numa localização muito boa aqui na cidade do Porto e, de fato, a gente tá muito feliz onde a gente está.
A segunda conquista é que nós dois estamos trabalhando, né? Tanto o Fábio quanto eu. O Fábio tá trabalhando numa empresa aqui em Portugal mesmo, e eu tô trabalhando numa empresa pro Brasil, 100% remoto, então tá super mais tranquilo. Bom, como a Bruna falou, pode às vezes não parecer que foram tantos perrengues, porque no final das contas as coisas foram dando certo. Eu imagino que tem gente que venha para cá e passa por perrengues muito piores. Como a gente falou lá no primeiro vídeo do canal, que a gente estava vindo para cá basicamente porque o que deu segurança a gente de vir para cá é porque nós tínhamos esse amigo da família português. Então a gente ficou um mês na casa dele, sem precisar gastar dinheiro com hospedagem, sem precisar de gastar dinheiro com alimentação. Tendo todo o conforto, a possibilidade de procurar o nosso apartamento com calma. A gente não precisava pressa, né? Porque a gente não... Enfim, a gente estava na casa deles, então a gente poderia ficar lá até a gente achar um apartamento, né? E esse amigo português é com quem eu estou trabalhando também. Então, quando a gente saiu do Brasil, a gente já tinha essa promessa de trabalho aqui. Então, já tinha um emprego garantido. Então, essas condições fizeram com que a gente saísse do Brasil com mais tranquilidade, sabendo que tinha um lugar para ficar, já tinha pelo menos um emprego garantido. Se não tivesse nada disso, sinceramente, eu não sei nem se a gente teria vindo e, assim, jogado tudo pro alto e arriscado numa aventura que poderia virar uma desventura, um pesadelo. Então, o fato da gente ter esse amigo português que recebeu a gente de braços abertos, ele e a esposa dele foram maravilhosos com a gente. A gente não tem palavras para agradecer tudo que eles fizeram pela gente. Deu a tranquilidade para a gente vir para cá numa situação um pouquinho mais confortável. Sim, com certeza. Mas como a gente falou no outro vídeo, essa foi a nossa realidade. Então, se você vier para cá, se prepare financeiramente, principalmente se você não tiver um emprego certo aqui. E também se prepare emocionalmente, né? Porque foi como a gente falou, as coisas não vão dando certo de início, sabe? Migrar para um país, você tem que aprender como funciona esse país. Você meio que, eu acho que já até falei no vídeo, meio que a gente nasce de novo, né? Porque a gente tem que tirar os documentos assim do início, sabe? E você vai passar perrengue. Se você imigrar e não passar perrengue, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Então, pode ter certeza que você vai migrar, você vai passar perrengue, você vai ficar desesperado. Nas primeiras semanas eu ficava um misto entre esperança e desespero. Mas aí aos poucos você vai correndo atrás, vai com fé que as coisas vão se encaixando. Bom, então é isso. Para 2 meses eu acho que a gente está bem, a gente está feliz com a nossa situação aqui atual. Nos nossos primeiros 2 meses em Portugal aqui, nós já temos um bom apartamento num bom lugar, pago por 1 ano. Já temos cada um emprego, nosso orçamento já está adequado aos nossos gastos. Então, para os primeiros 2 meses, para o nosso pontapé inicial aqui em Portugal, não tem do que reclamar, a gente está super feliz com isso. Sim, a gente está muito feliz e eu acho que é isso, assim, acho que esse foi um resumão dos nossos primeiros 2 meses. Se vocês gostaram desse vídeo, quiserem curtir, comentar, compartilhar, fiquem à vontade e aguarde que muitos e muitos vídeos ainda virão aqui da nossa aventura por Portugal. Então, até o próximo vídeo!